Bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos começando um tema novo. Nós estamos numa época linda, não é, de Natal, mas nós temos um tema maravilhoso que vai falar muito ao seu coração. Então, nos aguarda que já já estamos de volta falando sobre esse tema que vai ser muito importante para a sua vida. E no programa de hoje, como eu falei, eu quero apresentar para vocês, as nossas amadas que estão aqui com a gente, que vai falar sobre esse tema. A nossa querida Valéria, que está aqui, a nossa psicóloga amada, que faz parte desse Ministério de Mulheres. Também a nossa querida Adriane Oliveira, que está aqui também conosco e vai falar ao nosso coração, Muitas coisas nós temos para falar hoje. Eu queria ler um texto para vocês, que está no livro de Jó, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim, apenas um versículo, diz assim, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, mas suas mãos também curam. Amém. Glória a Deus. O tema de hoje, meninas, que a gente vai falar é que Cristo é a cura. Jesus cura as nossas feridas, Feridas que são curadas pelo Senhor. E aqui o livro de Jó estava falando exatamente que Deus, ele permite que a ferida aconteça. Muitas vezes Deus permite, que aquela ferida aconteça, mas também ele é a própria cura. E quantas pessoas, Adriana e Valéria, é sobre isso que a gente vai conversar, as feridas, que Jesus cura na nossa alma, na nossa vida, quantas pessoas estão precisando abrir o coração, e crer que Jesus pode curar qualquer ferida, que Jesus pode curar, porque o nosso Deus, ele, como foi lido aqui, ele até permite que a ferida aconteça, mas também ele tem o remédio para curar aquela ferida. E é sobre isso que a gente quer falar, que Jesus, ele pode nos curar, não é, Valéria? E tem muita gente que está desacreditado nisso, achando que Deus não pode curar, achando, não, essa ferida aqui, eu já venho carregando 40 anos, meu Deus, eu já venho carregando 30 anos e essa aqui, ele não cura. E nós estamos aqui nessa manhã para dizer para você que Jesus cura qualquer ferida. Eu lembrei daquele aleijado que estava, a Bíblia diz que ele tinha quase 40 anos. E ele tinha mais de 30 anos que ele estava doente, do tanque de Betesda. E quando Jesus chega, Jesus pergunta para ele, e ele ali meio que preguiçoso, para não pular na água, e Jesus chega, e o que me chama a atenção é a quantidade de anos que aquele homem estava ali e não era curado. Quando Jesus chegou, a cura acontece. E aí, meninas, eu queria conversar com vocês sobre isso, porque quantas pessoas têm desacreditado dessa cura, Nós precisamos crer que Jesus, ele é a própria cura e que ele pode nos curar, independente do que a gente tenha passado, Se foi uma decepção de traição, se foi uma decepção com filhos, se foi uma decepção, às vezes, a nossa mesmo, de termos feito algo que desagradou a Deus e a gente achar que Jesus não pode curar aquilo, nos perdoar. E eu queria falar sobre isso com vocês, que Jesus ainda cura e ele cura qualquer ferida. É verdade. Qualquer ferida ele cura, E é como você falou, eu tenho certeza que vocês também conhecem, eu como psicóloga, porque assim, a gente atende, muitas pessoas que procuram porque estão feridas, feridas, Sim. Estão feridas. E que essas feridas, muitas vezes, foram lá da infância. Sim. Foram situações que viveram na sua infância e que carregam um sentimento de revolta dentro de si, um sentimento de tristeza, uma falta de acreditar que as coisas podem dar certo, Muitas coisas carregam, por quê? Porque acham que, não, o que eu vivi
Não tem quem consiga esquecer, não tem quem consiga se livrar, não tem quem consiga ser curado. Muitas pessoas vivem isso. Sim. E até buscando um profissional, na hora que você busca um profissional, você já está dando um passo, né? Porque você não está bem, você está buscando uma ajuda. Mas a ajuda maior dessa ferida é quando você começa a entender que esse passado, ele precisava acontecer, porque passado nós vamos ter e a gente tem que tirar proveito. Proveito das coisas. Das coisas. Exatamente. Entendeu? Eu não posso ficar olhando para esse passado e me lamuriando, né? Aquela ficar coisa, lá, né, Valéria? Ficar lá, estar lá no naquele passado. Eu tenho que entender que quando eu estava lá, quando criança, e vivia aquele passado, eu tinha um tipo de sofrimento. Sim. Mas hoje eu sou adulta e eu tenho o poder de olhar para esse passado de uma forma diferente. Isso. Né? Muito bom. Entendendo, compreendendo aquele pai, no caso, aquela Isso. mãe, entendendo, procurando saber aquela história que os pais também viveram. Isso. Por que é que eles chegaram a esse ponto? Porque Isso. ninguém faz nada à toa. Né? Ninguém é ruim à toa. Você vai olhar e tem uma história. E muitas vezes não é nem somente com os pais, né? Tem muita gente com feridas que aconteceram, que foi com outras pessoas, né? Que foi com amigos, que foi com parentes, que foi com irmãos. Nós que somos aqui também de igreja, né? Na própria escola, na própria igreja. Mas isso não quer dizer que essa ferida, ela tem que aumentar. Não, essa ferida, ela tem que ser curada. Se você tem um caso desse, se você está com alguma ferida, porque ferida na alma dói, né, Valéria? Dói. Interessante que a ferida na alma, ela dói, você sente a dor dela. Ela tem uma dor estranha, não é? Ela não é uma dor como um gilete que corta, como uma pancada, Adriano, que dói. Não, é aquela dor na alma, aquela dor contida, travada. Essa dor que você sente, Jesus pode curar você hoje. Mas você precisa abrir o seu coração, que era sobre isso que a gente estava falando aqui nos bastidores. Então, Valéria, eu creio que tem muita gente que foi ferida em várias nuances da sua vida, né? Com vários tipos de relacionamentos, não somente em casa. Em casa é mais forte, mas também na igreja é forte, né? E tem muita gente deixando até de ser quem Deus chamou para ser por causa dessa ferida. E está na hora dessa ferida você deixar que Jesus cure essa ferida, não é não, Adriana? Sandra, e a questão também, né? Quando a gente fala a respeito do corpo, porque nós somos um ser trino, né? Nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito, né? E a gente sabe que um corte, naturalmente falando, no nosso corpo, ele precisa de uma medicação para que haja uma cicatriz e uma cura. E a gente sabe que na medida que a gente for colocando a medicação ali naquele ferimento, a tendência é o quê? É formar uma cicatriz. Curar, né? Curar. Mas isso não quer dizer que no seu corpo não vai ficar uma marca. Mas aquilo não dói mais, porque ele virou uma cicatriz. Então, na nossa alma, o que é que acontece? Ele vai intensificar, por quê? Porque a gente sabe que a nossa mente é um campo de batalha. Isso. Onde lá em Romanos 12, no versículo 1, diz que a gente tem que renovar a nossa mente com as coisas de Cristo. Por quê? Porque principalmente essa questão da alma, onde tantas pessoas hoje em dia, né, que se a gente for ver a estatística, né, Valéria e Sandra, é muito grande de pessoas que estão depressivas, pessoas com opressão maligna mesmo. Por quê? Porque aquela ferida, ela mantém até hoje. É como se fosse várias malas que você carrega e você não quer deixar para lá. Isso. Você continua carregando aquilo ali, aquilo que feriu a sua alma. E eu encontro pessoas que ainda dizem assim, ai, tá sendo muito difícil recuperar isso que me fizeram, isso que me trataram. Ei, se a gente não procurar se ajudar, colocar a medicação exata e certa no nosso ferimento, aquilo ali vai perpetuar. E o problema, né, Valéria, é não só ficar para você, mas você ferir outras. Exatamente. Porque aquilo ali está na sua mente. E por você levar essa carga emocional, que a gente sabe que é uma carga, né? Que a gente até em outros programas já falamos sobre cargas.
que não é bom. Por quê? Porque você vai ferir outras pessoas. Quem estiver do seu lado, você também vai atingir para que elas sejam feridas. E isso muitas vezes acontece, não é nem porque a pessoa quer, mas é algo que está tão intenso nela que ela sai ferindo e não tem noção do que tem feito na vida de pessoas. É uma ferida que está tão grande dentro de si que você não consegue conter aquilo, né? Você extravasa sem você se perceber diante da coisa ruim que você está sentindo, desse sentimento ruim, que muitas vezes é de revolta, muitas vezes é de ódio mesmo, né? De raiva, né? Então são sentimentos que machucam você em primeiro lugar, porque esses sentimentos, eles não são bons para a gente ter dentro de nós, né? E pelo outro também não. Então, assim, e você tem que começar a tratar de você. Né? O tratamento tem que ser primeiro eu, e aí, em seguida, automaticamente eu vou curar e vou ser bênção para as outras pessoas. Não vou ser esse caminho de revolta, de raiva. Porque quando a gente está revoltado, quando a gente tem essa visão, em tudo que você vê, você já leva para esse lado. Você não consegue ver as coisas boas, né? Você não consegue ver uma ação de alguém favorável. Você já transfere. Já traz aquilo para aquela ferida, né? Para aquela ferida. Então é uma ferida que dói, que arde e que precisa ser cicatrizada. E pode ser cicatrizada. Porque Deus, ele veio exatamente como Sandra disse. Na vida nós vamos passar por dificuldades. Nós vai ser aberto feridas, nós vamos ter decepções. Eu, como psicóloga, digo, uma das coisas que mais está impactando a sociedade são as decepções que as pessoas estão tendo com mais facilidade. Diante de que a palavra até é profético, né? Que agora, nesses últimos tempos, o amor de muitos vão esfriar. Exatamente. E por conta disso, se decepciona muito com o outro. E a gente não pode esperar do outro. Não é época agora da gente esperar do outro, mas é esperar em Deus. É verdade. Esse é o caminho. Verdade. Quando eu espero no Senhor, com certeza eu não vou me decepcionar. E com certeza eu não vou abrir ferida. Ao contrário, eu vou conseguir cicatrizar. Agora, quando eu espero no outro, aí há uma tendência muito grande, né, Adriane? Da gente, essa ferida cada vez abrir mais. Exatamente. Né? E nos fazer muito mal e fazer mal ao outro. E é verdade, ela vai abrindo, né? Ela vai abrindo, ela vai se alastrando, né? Vai ficar numa situação que, se você não cuida, ela vai realmente, a tendência é aumentar e tomar, né, sua vida toda. Exato, e você vai passando para as outras pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Exatamente, porque aí quando você tem um filho, você vai criar aquela pessoa na revolta que você foi criada. Entendeu? Como é uma bola de neve. Então, por isso que a gente tem que tratar. Ou seja, está na hora de essa cura chegar, né? Está na hora dessa cura se estabelecer na sua vida. Porque nós estamos aqui para falar para você que chega um momento, e esse tempo já chegou, que é tempo de você abrir seu coração e deixar Jesus tratar essa ferida. E no próximo quadro a gente vai falar aqui o que você pode fazer para que essa ferida seja tratada, seja curada. Porque eu creio que chegou o tempo de você receber essa cura, a cura da sua alma, e você ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Mas nos aguarda que já a gente está de volta falando sobre essa cura, né? A cura que Jesus preparou para cada uma de nós. Então, nos aguarda, vai chamando aí as amigas, o filho, o marido para assistir a gente, tá bom? Nos espera. Voltamos já.